A Câmara dos Deputados instalou na terça-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição 66 de 2023, conhecida como a PEC da Sustentabilidade Fiscal. A medida, de autoria do Senado, é considerada essencial pelo movimento municipalista para reestruturar as finanças dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, responsável por articular grande parte do texto aprovado no Senado, comemorou o avanço. Entre os principais pontos da PEC estão a ampliação do prazo para o parcelamento de dívidas previdenciárias dos municípios de 60 para 300 meses, novos limites escalonados para pagamento de precatórios com base na receita corrente líquida, aplicação das regras previdenciárias da União aos regimes próprios municipais, além da desvinculação de receitas até 2032 e a criação de um programa de regularidade previdenciária. A CNM ainda deve apresentar 3 emendas para corrigir ajustes feitos no Senado, como a mudança do indexador das dívidas de Selic para IPCA e a extensão automática da reforma da Previdência aos municípios que não adotarem regras próprias em 18 meses. Segundo o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, a expectativa é de que a matéria avance até a próxima edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorre no dia 19 de maio. Para Zilkowski, a PEC representa uma solução fiscal justa e urgente, com impacto potencial de R$1 trilhão no equilíbrio das contas locais. A próxima reunião do colegiado está marcada para o dia 20 de maio. Reportagem Lívia Brás. Prevenir desastres e proteger vidas exige mais do que agilidade na resposta a emergências. Requer preparo, estrutura e uma gestão pública eficiente. Com esse propósito, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional lançou uma nova rodada do Indicador de Capacidade Municipal, o ICM. A ferramenta avalia a capacidade das cidades brasileiras na gestão de riscos e desastres, ajudando na criação de políticas públicas e na distribuição dos recursos federais. O ICM analisa 20 variáveis, organizadas em 3 grandes áreas: planejamento e gestão, articulação entre setores e políticas públicas. Com base nisso, os municípios recebem uma classificação que vai de A a D, de acordo com o seu nível de preparo. Segundo o coordenador-geral de gestão, John Castro, o formulário do indicador também será aprimorado com base nas lições aprendidas nos ciclos anteriores. A Secretaria Nacional, em função dos resultados de 2024, lançará uma versão atualizada do formulário, contendo melhorias não somente aos municípios brasileiros, que são importantes parceiros, mas também que irão auxiliar em uma apuração mais célere e com maior nível de assertividade. As previsões apontam para o lançamento e validação ainda em maio deste ano, com apuração em julho. Os dados servem de guia para que prefeituras identifiquem pontos fortes e fragilidades, revisem planos de contingência e melhorem a atuação de suas coordenadorias de defesa civil, além de apoiar os municípios. O governo federal também usa as informações do ICM para planejar ações, priorizar investimentos e fortalecer a cooperação entre União, estados e prefeituras. A participação no processo é voluntária e o questionário, previsto para ser disponibilizado no segundo semestre, deve ser preenchido pelo agente municipal de defesa civil. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Alexandra Fiore. A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta quarta-feira, 7 de maio, a situação de emergência em 8 cidades gaúchas afetadas pela estiagem. Estão na lista os municípios de Barra do Rio Azul, Barra Funda, Cambará do Sul, Carlos Gomes, Novo Barreiro, Riozinho, Seberi e Vista Alegre. Com o reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os repasses podem ser aplicados.
podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura públicas destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. Até o momento, o Rio Grande do Sul tem 237 reconhecimentos vigentes, dos quais 221 por estiagem, 6 por vendaval, 5 por chuvas intensas, 3 por queda de granizo e 2 por enxurradas. Para saber mais sobre ações do Governo Federal em Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Janaína Castro. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Maio já começou com a conta de luz mais cara. A cobrança de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos ocorre por conta da bandeira amarela estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O acréscimo é em função da redução no volume de chuvas, típica da transição entre o período úmido e o seco, o que impacta o abastecimento nos reservatórios e a geração de energia nas hidrelétricas. O acionamento da bandeira amarela é um sinal de preocupação, mas o efeito dessa medida tem o propósito de evitar que a conta de luz não fique tão alta no futuro. O que realmente anda preocupando os consumidores é uma outra medida que está em análise no Congresso Nacional. Um levantamento feito pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia, FNCE, acende o alerta. Haverá um aumento de 9% na conta de luz até 2050, caso os senadores e deputados derrubem o veto do presidente Lula às emendas na Lei 15.097, conhecida como a Lei das Eólicas Offshore. Se isso acontecer, haverá um custo anual de R$ 20 bilhões cobrado na conta de luz, o que equivale ao custo de R$ 7,63 por 100 kWh, praticamente o mesmo valor adicional de R$ 7,87 estabelecido pela ANEEL para a bandeira vermelha patamar 2. No estado do Rio de Janeiro, o aumento pode ultrapassar os R$ 215 por ano, já que se estima um aumento mensal de R$ 17,97 na conta de luz se o veto aos jabutis for derrubado no Congresso Nacional, o que pode pesar no orçamento das famílias, sobretudo as mais pobres, e ainda produzir um efeito cascata em produtos e serviços que dependem de energia elétrica para serem produzidos, como pão, leite, carnes e hortifruti. Para o presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, Luiz Eduardo Barata, as bandeiras tarifárias são uma questão transitória, diferentemente dos efeitos causados pela derrubada do veto, que podem durar décadas. Tem nos preocupado bastante, porque a bandeira amarela, agora para o mês de maio, ela poderá de fato ser substituída nos próximos meses por uma bandeira vermelha 1. Mas nós sabemos que ao chegar no mês de outubro, com o início do período das chuvas, voltaremos rapidamente a ter a bandeira verde. O que não acontecerá se os vetos forem derrubados. Porque se os vetos forem derrubados, o que nós teremos seria o equivalente à bandeira vermelha por 25 anos. Daí a nossa preocupação, a nossa busca pelos senadores e pelos deputados, para que eles tenham sensibilidade e mantenham esse veto. Mônica Banegas, especialista em justiça energética do Instituto Polis, aponta que no Rio de Janeiro, o elevado custo da energia contribui tanto para a inadimplência quanto para o alto índice de furtos de eletricidade, popularmente conhecidos como gatos, os maiores do país. Segundo ela, aumentos sucessivos nas tarifas podem agravar ainda mais esse cenário. Com mais aumento na conta de luz, vai ter mais inadimplência e vai ter mais furto de energia também. Então, se a gente não está discutindo como a gente reforma essa conta de luz, como a gente faz para, ao invés dela aumentar, com que ela reduza,
os problemas eles vão continuar sendo os mesmos por muito tempo. A gente vai perpetuar o diagnóstico que a gente tem hoje para mais tempo. O texto foi criado no Senado, mas quando enviado para a Câmara recebeu 8 emendas que nada têm a ver com a geração de energia eólica. Os dispositivos adicionados ao texto original da lei, conhecidos como jabutis legislativos, obrigam, por exemplo, a destinação de subsídios e a contratação de termoelétricas a carvão e a gás. Esses trechos foram vetados pelo Executivo por representarem risco fiscal e desvio de foco da proposta original, que era fomentar a energia limpa e renovável. A FNCE estima que essas emendas, se forem derrubadas na apreciação dos vetos no Congresso, marcada para o dia 27, representarão um custo anual de 20 bilhões de reais nas contas de energia pelas próximas 2 décadas. Para a Barata, este é o momento certo para a população agir. O Portal Brasil 61 procurou os 3 senadores que representam o Rio de Janeiro no Congresso Nacional para saber suas posições sobre a possível derrubada dos vetos à Lei 15.097. Em novembro, durante a votação do projeto no Senado, todos os senadores que representam o Rio de Janeiro votaram a favor das emendas que aumentam o custo da energia no estado. Inclusive o senador que foi o relator desse projeto na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, Carlos Portinho, do PL, que não quis falar ao Brasil 61 quando questionado sobre o assunto. A reportagem também procurou os outros 2 senadores do estado, Flávio Bolsonaro e Romário, ambos do PL, mas os parlamentares não responderam até o fechamento desta reportagem. O PL orientou sua bancada pela aprovação do projeto com as emendas que deixarão a conta de luz mais cara para os consumidores do Rio de Janeiro e de todo o país. O Portal Brasil 61 reúne informações atualizadas sobre todos os parlamentares da atual legislatura, incluindo telefones e e-mails para contato. Para consultar os representantes do seu estado, basta acessar a seção Poder 61. Reportagem Lívia Brás. O prazo para municípios enviarem informações sobre resíduos sólidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos, o SINIR, foi prorrogado até 31 de maio. A determinação é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Normalmente, o envio desses dados é feito até 30 de abril de cada ano, pelo que prevê a Portaria 412 de 2019. Porém, de forma excepcional, este ano o prazo irá até o fim de maio. Vale destacar que o envio dessas informações é obrigatório. Além disso, é condição para que as prefeituras tenham acesso a recursos do governo federal destinados a empreendimentos, equipamentos e serviços de resíduos sólidos. O envio também permite o acompanhamento da regularidade do município por parte do gestor público perante a legislação. Com isso, é possível ter um diagnóstico atualizado da gestão de resíduos sólidos. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. 20 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério da Saúde vai investir para vacinar as populações que vivem em áreas remotas do Brasil. Essas pessoas moram em locais de difícil acesso, como regiões sem rodovias e hidrovias, que exigem mais de 5 dias de viagem ou áreas com barreiras geográficas. Esses locais remotos também incluem regiões de floresta, onde o profissional precisa permanecer por mais de 4 dias sem comunicação, e áreas sem visitação por mais de 6 meses ao ano. A Operação Gota vai levar todas as 22 vacinas do calendário nacional de vacinação, com exceção da vacina contra a dengue, para as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, rurais e que vivem nas regiões de fronteiras nas áreas remotas da Amazônia Legal. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, esteve no Amapá e comentou os desafios enfrentados na região. Nós tivemos a oportunidade de discutir particularidades da saúde indígena, no sentido visando melhorar a imunização dos povos indígenas aqui da região, e sabemos que temos muitos desafios locais.
temos desafios com relação à conectividade, desafios com relação ao registro, com relação à logística e rede de frio, e o Ministério da Saúde olha com muita atenção para essas questões, para garantir o acesso dos povos indígenas à imunização e, consequentemente, à proteção de doenças que podem afligir essas pessoas. As missões de 2025 contemplam diferentes comunidades no norte do Brasil, abrangendo os estados do Pará, Acre, Amapá e Amazonas, bem como territórios indígenas sob a jurisdição de diversos distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo, estão previstas 12 missões que terão início em maio e se estenderão até dezembro, totalizando 171 dias de atividades. A Operação Gota tem como objetivo atender 104 comunidades ribeirinhas, quilombolas e rurais, além de 325 aldeias indígenas distribuídas por 42 municípios da região amazônica. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Richan Hamida, destaca a importância de todos os envolvidos para garantir a vacinação. Apesar de todos os desafios, de todo o movimento de desinformação, a gente consegue manter e lembrar, que todo dia é dia D, todo dia é dia de mobilização lá na ponta, e é bom reconhecer e que cada município, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu local, eu particularmente acho que o desafio de quem está no Amazônia profunda, com relação à logística, a mobilização de pessoal, são estratégias diferentes. Quem está na região metropolitana, que cada um possa reconhecer a sua necessidade e trabalhar para levar a vacina para o braço de todo cidadão, e com isso a gente fortalecer o nosso sistema de saúde. E quem fala do papel das ações de vacinação para a saúde das populações indígenas é a pedagoga Wanda Witoto, 37 anos, da etnia Witoto e moradora do Parque das Tribos, em Manaus. A vacinação para os povos indígenas certamente é um dos mecanismos que ajudaram a superar a mortalidade tanto em crianças indígenas quanto em adultos. E os desafios são gigantescos nos dias atuais, quando se trata de alcançar as metas em populações indígenas. Primeiro temos a questão geográfica e os desafios que perpassam as localidades onde estão as nossas aldeias, nossas comunidades, os nossos territórios. Outro fator que a gente percebe é as notícias falsas. Nos últimos tempos, a gente tem percebido que com a chegada da internet em nossas comunidades, existem campanhas contra a vacina que faz com que o nosso povo tenha muito medo de tomar vacina. O Ministério da Saúde coordena e financia a operação e conta com o apoio do Ministério da Defesa, da Força Aérea Brasileira, das Secretarias Estaduais e da Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI. A Operação Gota faz parte da Mobilização Nacional pela Vacinação. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. O valor liberado para a contratação de seguro rural no mês de maio é de R$ 179 milhões. De acordo com a resolução número 105 do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, o montante deve chegar a R$ 1 bilhão, mas o restante só deve ser liberado a partir de junho deste ano. A quantia destinada aos produtores este mês é de R$ 170 milhões, valor que deve ser utilizado para a contratação de apólices para as culturas de inverno, como o milho, segunda safra, e o trigo. Outros R$ 5 milhões serão para as frutas, R$ 1 milhão para a modalidade de pecuária, R$ 500 mil para a modalidade de florestas e R$ 2.700.000 para as demais culturas. O produtor interessado em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize apólices de seguro rural. Atualmente, 17 seguradoras estão habilitadas para operar no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Vale destacar que essa modalidade é destinada aos produtores, pessoa física ou jurídica, independentemente de acesso ao crédito rural, que cultivem ou produzam espécies contempladas pelo programa. O percentual de subvenção ao prêmio está estabelecido em 40% para todas as culturas atividades, com exceção da soja, que conta com percentual de 20%. É importante ressaltar que a regra vale para qualquer tipo de produto e cobertura, conforme as normas do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Reportagem Marquesan Araújo.
Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907.